também. Então, as crianças, então, podem estar se retirando para o culto infantil. E aqueles irmãos que vieram preparados para entregar os dízimos e ofertas, este é o momento que você tem para dirigir à frente. Pai, nós queremos agora colocar diante do Senhor esses nossos irmãos que nesta noite estão fazendo a entrega dos seus dízimos, as suas ofertas, primícias. Deus, estende a tua mão sobre cada uma dessas vidas, cada um dos teus filhos, das tuas filhas. Pai, faz prosperar. Ó Deus, a tua palavra diz que o Senhor é o dono da prata e do ouro. E há muitos servos do Senhor e servas do Senhor que ficam muitas vezes, Pai, vivendo dificuldades financeiras. Pai, que nesta noite o Senhor esteja visitando, Pai, com uma unção de prosperidade sobre este lugar. Pai, nós repreendemos todo espírito de dívida, todo espírito, Pai, devorador na vida dos teus filhos. E, Pai, pedimos um espírito de prosperidade e bênção sobre a tua casa. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, livro de Obadias. Nós continuamos ministrando algumas mensagens aqui. E nós vamos dar continuidade ao assunto que vínhamos tratando na última ministração sobre esse texto. Obadias, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz o seguinte: a arrogância do teu coração o tem enganado. Você que vive nas cavidades das rochas e constrói sua morada no alto dos montes. Você que diz a si mesmo: quem me poderá derrubar? Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Irmãos, temos falado sobre os pecados que atraem o juízo de Deus. E o terceiro pecado é onde nós estamos ministramos nas últimas ministrações. É o terceiro pecado, que é alimentar a autossuficiência e o poder. E dentro da autossuficiência e do poder, nós falamos sobre o auto-engano, que está bem associado a isso. E esse auto-engano, ele traz no seu bojo alguns sintomas que são fáceis de serem percebidos naquelas pessoas que assim agem. Um desses sintomas é que traz confiança em princípios errados, ou seja, uma falsa segurança. Normalmente, há pessoas que se firmam em tradições, em princípios, e acham que isso é tudo aquilo que eles têm de segurança. Outro princípio aqui: não produz fruto para o reino de Deus. São vidas infrutíferas. Aparentemente são crentes espetaculares, crentes compromissados, mas ao olharmos para essas vidas, nós percebemos que eles não dão qualquer tipo de fruto no reino de Deus. E falamos também que traz uma certa resistência quando são corrigidos. E esse sim foi o que isso sim foi o que falamos na última ministração. Ali na segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 4, a partir do versículo 3, diz que virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Uma outra frase ali: juntarão mestres para si mesmos. E ainda diz assim no final do texto: se recusarão a dar ouvidos à verdade. Ou seja, muitas pessoas têm rejeitado a verdade do Evangelho, têm substituído a glória de Deus por glórias vãs. Alguns deles até mesmo adorando imagens de esculturas, adorando animais irracionais. E um dos textos que fala muito bem sobre isso é Romanos 1, 23, quando diz que trocaram a glória de Deus por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Nós encontramos muitas pessoas que agem assim. São pessoas também, uma outra característica aqui desses resistentes, são pessoas que caluniam e difamam autoridades constituídas por Deus.
Judas fala deles ali no versículo 8 da sua carta, quando ele diz que rejeitam as autoridades e difamam seres celestiais, até blasfemam contra Deus. Então, o tipo de pessoa que Judas menciona aqui. E Judas, nesse mesmo texto, seguindo ali a sequência daquilo que ele relata na sua carta, ele usa de algumas figuras interessantes para falar desse tipo de indivíduo. A partir do versículo 12, versículo 13, nós lemos na ministração, hoje vamos apenas relembrar, ele fala que essas pessoas são como rochas submersas, ou seja, um obstáculo oculto e traiçoeiro no meio do caminho, o qual leva muitos filhos de Deus a naufragarem na fé. São aquelas pessoas que como essas rochas que ficam por baixo da água, sem que os navios possam ver, mas é um perigo para os navios. Muitos navios afundam ao chocarem nessas rochas. Esses crentes também são como rochas submersas, que são um perigo, principalmente para crentes mais novos. Judas fala que essas pessoas também são pastores que apacentam a si mesmos. Ao invés deles cuidarem e alimentarem as ovelhas do rebanho do Senhor, essas pessoas ou esses falsos pastores negligenciam e as exploram, usando o rebanho em benefício próprio. Judas fala também que essas pessoas são como nuvens sem água. Eu sei que aqueles que vivem da lavoura, da roça, tem aqui o irmão Joaquim, outras pessoas, sabem o que uma nuvem sem água representa. Às vezes aparece aquela nuvem forte no céu, bicho, lá vem aquela chuva, de repente passa e não cai uma gota d'água. O que significa isso? São pessoas que fazem muito barulho, fazem muita tempestade, mas são vazios na vida espiritual. É isso que o texto quer dizer, é isso que Judas quis dizer aqui. Ele fala também que são como árvores que não produzem em plena estação de frutos. Ou seja, apresentam esterilidade espiritual à frente da igreja de Deus. Fala ainda que são ondas bravias que espalham sujeiras. Quem já foi à praia sabe, às vezes dá uma tempestade em alto mar, no outro dia, quando você chega na praia, está cheio de sujeira. Às vezes até é necessário os encarregados ali da prefeitura daquela localidade fazer a limpeza da praia para que ela possa se tornar apta para o banho. Mas aquela sujeira que as ondas do mar traz é semelhante a esse tipo de pessoa que no seu comportamento, na sua vida, espalham sujeiras, ou seja, falsidades, desvios da fé, ações imorais. Nós estamos cheios de líderes hoje dando mau testemunho, líderes que estão cometendo atrocidades, que estão fazendo coisas que não deveriam fazer, que deixaram há muito tempo de serem exemplos para o povo de Deus. E finalmente Judas fala que eles são como estrelas errantes, deslocadas para as densas trevas. Você pode verificar tudo isso que eu disse ali nos versículos 12 a 14 dessa carta de Judas, que é uma carta bem pequena, ali no Novo Testamento, quase no final. Estrela errante significa que pessoas que deveriam brilhar, que deveriam orientar, mas estão desorientadas, sem direção, e cada vez mais, essas pessoas, de acordo com a linguagem de Judas, eles se aprofundam no negrume das trevas, ou seja, estão caminhando a passos largos para a condenação, para a destruição. Então é muito sério isso aqui. Nós podemos classificar essas pessoas como incorrigíveis, como pretensiosos, como arrogantes, resistentes à verdade de Deus. Não têm ouvidos atentos àquilo que se ouve da palavra de Deus. Pelo contrário, oferecem resistência. E essa resistência à palavra certamente vai trazer consequência. Ali em Provérbios 29:1 fala que aquele que endurece a cerviz vai ser quebrantado de repente, sem que haja cura. Vai chegar um momento que Deus vai tratar com esse tipo de pessoa, e a queda dela, ou a queda dessa pessoa, virá de maneira repentina. Voltando a falar um pouco sobre o auto-engano e seus sintomas, um dos sintomas também do auto-engano
é que ele leva a pessoa à autojustificação. O que significa isso? É que essas pessoas sempre apresentam desculpas, procuram achar alguém culpado para os seus erros, de acordo com os seus princípios. Eles nunca erram, sempre tem alguém que errou, por isso que às vezes a corda está estourando para ele. Apresentam razões para não mudarem de atitude, sempre acham que estão certos, se auto-justificam. E essa auto-justificação, ela já começou lá no princípio, quando Adão e Eva, depois de comerem do fruto proibido, ao serem confrontados pelo Senhor, veja o que aconteceu ali. Adão, quando é confrontado, ele diz: Deus, foi a mulher que o Senhor me deu que fez eu comer desse fruto. Se justificando e jogando a culpa na mulher. Aí Deus vai falar com a mulher diz: não, foi a serpente. Quem mandou o Senhor colocar a serpente aqui? Ela me enganou, eu comi, dei para meu marido, ele também comeu. Se a gente olhar um pouquinho mais adiante na próxima geração, a gente vai perceber que Caim também assassina o seu irmão, porque ele acha que o seu irmão era culpado de Deus não ter recebido a oferta que ele ofereceu ao Senhor. E por causa disso, ele lançou a culpa sobre Caim, ou pelo menos ele atribuiu a culpa a Caim. E a gente nota isso através de toda a Bíblia. Pessoas se justificando, pessoas tentando lançar culpa sobre os outros. Isso acontece também nos dias em que nós estamos vivendo. Está cheio de gente assim, que não assume culpa. Mas o outro é culpado. Ah, se eu errei porque o outro foi culpado. Irmãos, esta é uma forma de defesa psicológica que ocorre quando o indivíduo tenta validar suas ações, o seu comportamento, a sua crença, mesmo que essas ações, que esse comportamento seja questionável. Ou inconsistente com os valores, até mesmo aceitos por uma comunidade ou por um grupo, como uma igreja. Por acharem que estão certos, tais elementos passam a se auto-justificar, jogando então sempre a culpa no outro, tentando dessa forma nunca se responsabilizarem por suas ações erradas. Transferir a culpa para outra pessoa é um comportamento humano muito desagradável. Isso é muito comum, gente, nas crianças. Vocês que têm filhos, vocês já observaram isso. De repente sai aquela algazarra no meio das crianças e a gente chega para tentar corrigir. O que acontece? Foi o Joãozinho. O Joãozinho não foi a Maria. Engraçado, você não acha quem foi o culpado. Eu lembro que meu pai tinha um costume bem interessante. Como ele nunca achava culpado, ele falava, éramos em 3 irmãos homens. Ele pegava os 3, porque não achava o culpado. Então ele dava uma cintada em cada um. Já que não tem culpado, então vão apanhar os 3. Quem é professor sabe disso também. Numa classe, quando tem aquela arte terrível, você não acha o culpado. Porque ninguém deda o outro. E se dedar, vai ter que ver lá fora na escola. Então o que acontece? Muitas vezes o professor é obrigado a punir uma classe inteira por causa de um aluno. Porque esse aluno atribuiu a sua culpa a uma outra pessoa. Sempre assim. Foi ele que começou, foi ele quem pegou, foi ele quem empurrou, foi ele quem quebrou o brinquedo. Ou seja, essa é uma tendência que nós temos de sempre jogar a culpa nos outros, nos auto-justificando. O que traz uma preocupação aqui, irmãos, é que há pessoas adultas que apresentam esse comportamento. Ele é muito comum nas crianças, mas não é muito comum nos adultos, porque é um comportamento nocivo. E dessa forma, quando nós agimos, o nosso relacionamento com outras pessoas, ele se torna tóxico. É muito difícil viver com uma pessoa assim, que nunca aceita os seus erros. Como é complicado o relacionamento com gente assim. Quando tentamos remover a nossa culpa, colocando a nossa culpa sobre outra pessoa, posso dizer para você que nós estamos cometendo mais um pecado.
Já pecamos porque erramos, não queremos assumir os nossos erros, e agora quando jogamos a culpa no outro, nós estamos pecando novamente, porque estamos atribuindo uma culpa que não é do outro, mas que é nossa. Se a gente olhar para o cenário bíblico, é aqui que eu quero parar um pouquinho, que é o mais importante daquilo que eu quero falar para os irmãos nessa noite, a autojustificação, ela ocorre quando negamos a necessidade do sacrifício e morte de Jesus na cruz, como propiciação pelos nossos pecados, e validamos os nossos princípios de justiça ou méritos pessoais para obtermos créditos diante de Deus. Muitos acham, presta atenção aqui, que alcançarão a salvação através de atos de bondade. Eu não sei se você já viu pessoa falando isso. Eu sou bonzinho, olha, eu não mato, eu não roubo, eu trato bem as pessoas. Eu não creio que Deus vai permitir que eu vá para o inferno. Eu já vi muitas pessoas falando isso, pessoas tentando se justificar. Outros fazem penitências, sobem a escadaria do Bonfim de joelhos, vão até Tambaú de pé, ou fazem percursos enormes a pé de vários dias, achando que fazendo isso vão comover o coração de Deus. Achando que fazendo isso vão ser salvos. É muito comum em algumas religiões esse tipo de comportamento, as penitências e coisas mais. E às vezes até no meio evangélico pode acontecer isso. Vamos lançar uma campanha de 7 dias. Se você falhar um dia, você perde a bênção, irmão. Então Deus está somando dias agora para me abençoar, irmãos. Não é que a gente não deve fazer campanha, não. Acho que pode até fazer, não tem nada contra a campanha. Mas o problema é quando essa campanha se transforma numa obrigação para agradar a Deus. Esse é o perigo. Se eu não fizer os 7 dias, Deus vai ficar bravo comigo. Isso é um conceito não cristão. É lógico que devemos orar, se tiver uma semana de oração, precisamos orar, devemos orar, mas não significa, se eu falhar um dia, que Deus vai me punir. Tem muita gente que vê Deus como um arco com uma flecha me olhando, e quando eu erro, Ele solta a flechada para me arrebentar. Deus não é assim. É lógico que Deus é justiça, Ele trata todos com justiça, mas a gente não tem que crer num Deus vingativo, que muitas vezes nos pune por qualquer motivo, por qualquer coisa. Deus olha a história da nossa vida. Na verdade, algo que eu quero dizer aqui, Deus é santo e justo, e a sua justiça jamais poderá ser alcançada por ações ou méritos humanos. Efésios 2, 8 a 9, um texto muito conhecido, fala: vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Presta atenção. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, Deus nos deu vida eterna, Deus nos deu salvação eterna, não porque nós merecemos, não por causa das nossas obras, mas pela nossa fé em Cristo Jesus. Esse é um princípio fundamental da fé cristã. Isaías, já no Antigo Testamento, ele usa um termo muito forte. Ele fala de trapos imundos. Ali no capítulo 64, versículo 6, ele fala assim: nós somos como o imundo, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. O que Isaías quis dizer? Irmãos, esse texto ele faz referência ao uso de panos utilizados para a higiene feminina, principalmente na época da menstruação. E normalmente esses panos ficavam sujos e repulsivos após o uso. Fala também de panos que eram usados para limpar as feridas do leproso. O leproso normalmente ficava em carne viva, e aquelas feridas cheiravam mal, então eles utilizavam alguns panos para estarem limpando, higienizando. E depois aqueles panos eram descartados.
Imagina esses panos, como eles eram sujos, imundos, fedorentos. E a comparação que Isaías faz aqui é muito forte. Ele diz que os nossos atos de justiça, aquilo que nós tentamos fazer para agradar a Deus, são como esses trapos. Ou seja, não servem para nada e ainda ofendem a Deus e ainda traz repulsa ao coração de Deus. Isso é que diz o texto. Interessante que além de não prestar para nada, Isaías fala assim: eles não servem para nada, a não ser para murcharmos como folhas e como vento, as nossas iniquidades nos levarem para longe. Ou seja, quando nós achamos que vamos agradar a Deus com aquilo que nós estamos fazendo, pelo contrário, nós estamos ficando cada vez mais distantes de Deus, porque Deus não aceita os nossos atos de justiça, porque Ele tem a sua justiça própria, e Ele já cumpriu a sua justiça por nós, através de Cristo. A justificação bíblica é o ato de amor de Deus em remover a nossa culpa, transferindo essa culpa para o Filho que pagou o preço por ela. Por isso que ali em Hebreus 10, 12 diz assim: mas quando este sacerdote acabou de oferecer, falando sobre Jesus, para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Ou seja, este único sacrifício foi o que Jesus fez, porque lá na antiga aliança, lá no Antigo Testamento, os sacrifícios eram diários, vários sacrifícios diários, constantemente, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E esses sacrifícios, no final, não resultavam praticamente em nada. Mas Jesus fez um único sacrifício, e esse sacrifício foi suficiente para que, apagados nossos pecados através desse sacrifício de Jesus, nós pudéssemos agradar a Deus através da nossa fé. Então, a autojustificação em termos de vida eterna, em termos de salvação, ela ofende a Deus, ela vai fazer com que Deus nos torne repulsivos. Nós não podemos fugir dos nossos pecados. O que fizemos, fizemos, o que aconteceu, aconteceu. E ao invés de ficarmos justificando, nos inculpando, devemos buscar aquele que pode remover toda a consequência da nossa culpa. Pedro fala na sua carta: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Ou seja, através da cruz, Cristo tratou com os nossos pecados de uma forma definitiva. E numa linguagem aí desse texto de Pedro, numa linguagem final, ele diz assim: nós morremos para os nossos pecados a fim de vivermos para a justiça. Essa é a verdadeira justificação. Foram as feridas de Cristo no Gólgota que promoveram a nossa cura, tanto física quanto espiritual, as quais nos tornavam inaptos, para adentrarmos o reino de Deus, mas através da fé nós podemos adentrar. Isaías 53, 4 fala: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Ou seja, na cruz, Ele se tornou culpado, Ele foi ferido, para que nós pudéssemos ser inocentados. Eu termino com um texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios 5, 21. Diz assim: que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, pessoas que se auto-justificam, principalmente em relação à salvação, são pessoas que estão caminhando de uma forma muito errada. Não tem como nos justificarmos. Não tem como acharmos que não temos erro, que não temos culpa, que estamos isentos de toda e qualquer culpa. Não tem como. Lembra que Paulo fala: miserável homem, quem me livrará do corpo dessa morte? Pois o bem que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Isso é um princípio, que quando eu reconheço
a minha miserabilidade diante de Deus, e eu recebo Jesus pela fé, e eu creio no sacrifício dele pela fé, então Deus me justifica. Eu não preciso mais de justiça própria. Eu não preciso de achar que sou bom. Eu só preciso crer que Jesus é bom e que Ele fez tudo por mim. Que você creia nessa verdade nessa noite. Vamos orar, o pastor Luiz vai estar orando. Amém, irmãos. Fica de pé. Vamos orar, né? Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia, Deus, é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou, entregando o seu único Filho para nos salvar, ó Deus. Somos imerecedores de tamanha graça e de tamanha misericórdia, mas a tua palavra diz que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor. Somos dependentes da tua misericórdia, da tua graça, e que a cada dia, através de nós, o teu nome seja glorificado e exaltado. Ó Deus amado, se nós queremos viver para a glória do Senhor, obrigado pela graça, pela misericórdia, pela provisão. O Senhor tem nos abençoado, Deus, apesar de nós. Somos imperfeitos, ó Deus, incapazes, limitados, mas a tua graça nos alcançou. E queremos glorificar o teu nome, porque nós temos o nome escrito no livro da vida, através do sangue do Cordeiro. E queremos te agradecer todos os dias da nossa vida, com fé, com temor, com alegria, com gratidão, obedecendo a sua palavra. Não temos mérito nenhum. Obrigado, Deus, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu apenas esqueci de falar algo para os irmãos. Nós trocamos aí os bancos por essas cadeiras, mas a cadeira, ela exige um cuidado maior. Banco você podia pisar em cima, as crianças podiam rabiscar com lápis, né? Mas as cadeiras não. As cadeiras têm que ter um cuidado um pouco maior. Então, cuidado com a água, não derrubar água na cadeira. As crianças não devem ser colocadas em pé em cima das cadeiras, tá? Porque vai sujar, vai rasgar. Então, a gente pede que os irmãos tenham um pouco mais de carinho agora com esse material. E algo que nós ficamos... Eu já sabia disso, mas que causou muita surpresa, que por debaixo dos bancos, o que tinha de chiclete... Misericórdia. Esse patrimônio, gente, é consagrado, é um patrimônio que foi consagrado a Deus. Então a gente tem que cuidar bem. Se você vê uma porquinha solta ali, dá uma puxão de orelha no William, que ele vai lá apertar, ele vai ter uma chavinha no bolso agora. Uma porquinha solta, um negocinho que saiu aí. Mas isso depende da gente. Eu sempre falo que coisa pública a gente não valoriza muito. Quando você quebra algo na sua casa, você sabe quanto custa. Mas quando a coisa é pública, você não sabe quanto custa. Mas isso aí foi o teu dinheiro, não foi só o meu, não. Você deu o seu dízimo, está aí, o seu dízimo está aí, ó. Então você ajudou a pagar. Tá? Então, cuide, vamos cuidar, né? Exigimos agora um cuidado muito maior do que com os bancos. Porque os bancos são mais resistentes. Você podia bater que não... A cadeira não. Ela precisa de um pouco mais de carinho. E a gente conta com a boa vontade dos irmãos. Amém? Hoje é dia de missões também. Eu estava até esquecendo, o pastor Luiz está me lembrando aqui. Lembra que era para ser domingo passado? Não foi porque o grupo M estava aqui. Então nós vamos soltar aí um videozinho. E durante o vídeo, aquele irmão que veio preparado... Traga a sua oferta. Se você esqueceu, traga no próximo domingo. Pode pôr na caixinha de missões, aquela caixinha do centro ali, aquela cinza, tá? No pilarzinho do centro, que o irmão responsável ele vai acatar.
seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Então, lembrando aqueles irmãos, eu mesmo esqueci, gente, vou trazer no próximo domingo. Mas não deixa de trazer, porque os nossos missionários, eles precisam dessas ofertas. Eles estão nos campos e a gente tem esse compromisso como igreja de estar auxiliando através das nossas ofertas. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos por esses irmãos que nesta noite contribuíram para missões. Assim como ao entregarem seus dízimos e as suas ofertas, que o Senhor possa abençoá-los da mesma forma. A tua palavra diz, Pai, que tudo quanto investimos no teu reino, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos faz prosperar. Faz, ó Deus, prosperar esta casa, esta família, no poder do nome de Jesus. Pai, que o teu filho possa ver o quanto o Senhor é um Deus que abençoa e que derrama sobre nós ricas e poderosas bênçãos. Assim nós oramos e abençoamos também os nossos irmãos que estão nos campos. Que o Senhor esteja visitando cada um deles agora, trazendo um consolo, um conforto da parte do teu Espírito. Que sejam eles animados a continuar nesta batalha, nesta tarefa tão importante que o Senhor concedeu a cada um deles. Assim nós oramos por eles e os abençoamos em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Senhor,